Bem, o Tiago Oliveira Neto, que é estudante do programa de doutorado do programa de pós-graduação em Geografia Humana, e eu estamos aqui ao lado do professor Reinaldo Pérez Machado, professor titular do programa de pós-graduação em Geografia Humana, e ele vai dar para a gente um depoimento, não é? Para estimulá-lo ao depoimento, eu vou pedir para o Tiago fazer uma pergunta ao professor Reinaldo, poder responder, poder fazer um depoimento em torno dela, desde já agradecendo a disponibilidade do professor Reinaldo em nos dar esse tempo para esse depoimento. Tiago. Olá a todos. Bom, nossa pergunta é: o que você gostaria de falar sobre sua experiência como pesquisador, professor e orientador no programa de pós-graduação em Geografia Humana? Bom, boa tarde. A primeira questão que eu gostaria de dizer antes, como uma introdução a essa pergunta, é que, na realidade, eu estou muito feliz de poder fazer esse depoimento, né? E que, como a maneira de uma introdução, eu comecei como aluno em este programa de Geografia Humana em 1992. Então, se a gente computar o tempo, desde aquele início oficial dos 50 anos, em 71, né? Pois já faz bastante tempo que estou em relação com o programa, né? Mas, assim, como pesquisador, já entrando no tema da questão, desde meu início, desde meu ingresso no departamento de geografia, como eu falei, primeiro como aluno da pós-graduação e depois com o concurso, o processo seletivo, que se chamava na época, né, para ingresso como docente, que foi em 94, pois eu sempre trabalhei nas áreas relacionadas com a cartografia e o sensoriamento remoto e o geoprocessamento. Aí, desde que ingressei oficialmente, né, como docente do programa de pós-graduação em Geografia Humana, que isso se remonta a 2001, né, logo depois da conclusão do meu doutorado no Departamento de Geografia, pois eu já entrei diretamente em torno que posteriormente foi chamada da linha de pesquisa, cartografia, geoprocessamento, imagens e representações do espaço geográfico. Repito, isso é uma denominação um pouco mais recente, mas, de qualquer forma, sempre ela veio a calhar, casou muito bem com as minhas inquietudes, com as minhas preocupações na pesquisa científica. Então, esse foi, desde sempre, a forma em que eu procurei me relacionar com o programa de pós-graduação em Geografia Humana, aliás, com muita satisfação e me sinto muito honrado por essa possibilidade. Então, essa linha de pesquisa também, que ao mesmo tempo é muito rica, muito eclética, mas ao mesmo tempo muito desafiadora, porque ela envolve e isso foi uma coisa muito que eu vejo como muito positiva, a possibilidade de observar a evolução dessas tecnologias. E como pesquisador, depois eu vou falar um pouco mais como professor, mas já como pesquisador sempre achei um desafio a possibilidade da integração de tecnologias e de métodos de representação, por exemplo, em cartografia, métodos de representação que tradicionalmente sempre vão para a linha do quantitativo. Minha preocupação também é tentar incorporar métodos qualitativos, o que realmente é um desafio nas formas dos métodos de representação cartográfica. Então, não descuidar nem o aspecto quantitativo, nem o aspecto qualitativo. Eu acho isso muito importante e é uma questão porque o geoprocessamento e as geotecnologias, elas foram, na minha opinião,
foram muito exploradas desde o ponto de vista das engenharias, das ciências duras. E trazer esse arcabouço para o conhecimento da geografia humana, ela não é fácil, mas é muito necessário. Então, integrar isso na forma do pensamento crítico, das formas de análise que são típicas da geografia humana, isso é, na minha opinião, de uma alta relevância. E como dizia também, me chamou muito a atenção, e é uma coisa que também eu acho bem interessante, ver a evolução dessas tecnologias e como os alunos, eles foram, quando eu falo agora, depois como professor, vou insistir nesse aspecto, mas como os alunos, o público em geral, nos últimos anos, ele veio a se apropriar dessas tecnologias no cotidiano. E para as pessoas que são de idade mais avançada, né, como é o meu caso, realmente é um desafio, porque a gente vê a evolução dessas tecnologias, a popularização, mas, ao mesmo tempo, sente a necessidade de tentar pesquisar profundamente nas fundamentações teórico-metodológicas, em quais são as fundamentações para a evolução dessas tecnologias. Então, eu acho que essa foi a parte da pesquisa, a primeira parte de sua pergunta, Tiago. Como professor, eu acho professor é uma experiência enriquecedora. Eu não sei, em meu caso, para mim, eu amo ser professor. Eu acho que isso é comum para todos nós dentro do programa. Mas acho que é uma experiência enriquecedora e que promove, na minha opinião, um intercâmbio de experiências e conhecimento com os alunos. Eu sempre falo, em todas as defesas, isso que eu vou dizer agora. A tarefa como professor, ela não é de mão única. Ela faz com que haja um intercâmbio. Eu aprendo dando aula, aprendo quando meus alunos fazem perguntas, e também sou forçado a aprender. Quando eu preparo a aula, eu tenho que procurar esse conhecimento em fontes que são sólidas, que são confiáveis, e entender esse conhecimento para transmiti-lo. E isso também é outro desafio, né? Então, o papel do professor como educador nos induz a procurar estar sempre atualizado, especialmente no que diz respeito às tecnologias, mas sem descuidar as questões teórico-metodológicas, que são as que, em definitiva, sustentam a formação científica. No sentido mais amplo da palavra, eu sou a favor da educação continuada. Ou seja, eu acho que a gente sempre tem que estar aprendendo. E a gente procura ensinar, transmitir esse conhecimento, mas de uma forma que faça aquela história. Não é dar o peixe. Não adianta eu falar para o aluno, está aqui, lê apenas isso, ou aqui está o programa que faz tal coisa. Eu procuro transmitir como é que isso chega, como é que você faz e para que serve esse instrumental, para que serve esse conhecimento que a gente procura transmitir. As experiências que vieram de alguns eventos na qual eu participei no exterior ou até dentro do mesmo Brasil, experiências que fazem com que eu possa trazer algum conhecimento que seja útil a esses alunos, não? A essa juventude na qual nós estamos dedicando nossos esforços do ensino. Eu gostaria, você falou que você está na linha de pesquisa de cartografia, geoprocessamento, e a gente sempre que olha para você
pensa na linha de pesquisa associada à cartografia ou geoprocessamento. Mas eu sei que você faz parte do grupo de geografia urbana da UGI, da União Geográfica Internacional, o que faz com que o debate sobre a cartografia se associa, ou tem se associado a um interesse em relação à investigação da geografia urbana. Então, eu queria que você falasse desse casamento, né? Porque, normalmente, quem trabalha com cartografia, trabalha com cartografia. E o que você está fazendo é abrindo o debate da cartografia com a geografia urbana. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua relação da cartografia com a geografia urbana. Olha, aí a gente tem que fazer um pouquinho de história, porque, na realidade, eu comecei a trabalhar com questões de geografia urbana há muito tempo. Inclusive quando eu estava em Cuba, antes de vir para o Brasil. E desenvolvendo aplicativos para análise espacial em ambiente urbano. Tá? Nos primórdios do geoprocessamento, eram aplicativos que se faziam utilizando sistemas AutoCAD, sistemas CAD, que eram para desenho automatizado. Nem se conhecia muito ainda o término sistema de informação geográfica ou geoprocessamento. Então, a questão remonta realmente a um tempo muito anterior, inclusive a entrada minha na União Geográfica Internacional. Se remonta também ao início de meu trabalho aqui no Brasil, inclusive antes de entrar na universidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a prefeita Luísa Erundina, no sistema, na SAR, na Secretaria de Administrações Regionais da época também, e a gente desenvolveu um aplicativo para, que se chamava CIMAG, Sistema Informatizado de Mapeamento da Ação Governamental. Então, era um aplicativo muito interessante no sentido de que era uma transição entre um ambiente totalmente analógico. Em aquela época, na Secretaria Municipal do Planejamento, tinha uma arquiteta, se chama Liana Quartim Barbosa, e essa arquiteta ela tinha um sistema de mapeamento que colocava alfinetes em um mapa daqueles de parede das Geomapas, dos anos 90, não, 80. E quando a prefeita Erundina ela tinha que ir a alguma apresentação, alguma discussão das obras que estavam em andamento, esse mapa era transportado em uma Kombi. Evidentemente, os alfinetes caíam e a coitada da arquiteta da Eliana, ela ia lá com um guia das Geomapas, a expertise dela com todos aqueles alfinetes e colocava de volta antes de começar a reunião. Tinha que ir 2 horas antes para fazer aquele trabalho e deixar tudo pronto para a apresentação da prefeita. E quando eu estava lá, isso foi no ano 91, eu estava trabalhando em esse gabinete e eu consegui, com a ajuda da Prodan, na época, desenvolvimos um aplicativo que funcionava com AutoCAD e tinha uma série de ícones que representavam aqueles alfinetes. Então, isso podia ser representado em um computador ou podia ser impresso em uma plotter, aqueles mesmos arquivos. A vantagem eram inúmeras, a vantagem entre o digital e o analógico, né? O mapa era atualizado correntemente de uma forma muito dinâmica. Quando as obras elas tinham 3 estágios, que foi uma contribuição minha, elas estavam em licitação, em andamento ou em conclusão, eram concluídas. Então, se estava em licitação, em andamento ou concluída, tinha símbolos diferentes, círculo, triângulo ou quadrado, ou cores diferentes. A diferenciação de símbolo era para evitar, quando não se tinha uma plotter colorida, o símbolo, a forma já fazia a diferenciação da cartografia. Então, poderíamos dizer que era uma forma de inovação e isso funcionava de uma forma bastante ágil. Em termos atuais, aquilo era uma carroça, mas naquela época já era um avanço, porque tinha passado do analógico ao digital. Então, essa é a parte
histórica, meio engraçada dessa história toda. Aí foi evoluindo quando, já mais recentemente, em 90 e em 2008, já no século 21, eu fui convidado a participar de um evento na Holanda, no ITC, onde eu me formei na pós-graduação em 90, para participar em um evento sobre cartografia de favelas, como se chama? Loteamentos de habitação precária, né? De assentamentos precários. Então, em esse evento, eu comecei a ter mais contato direto com essa preocupação e com o pessoal da União Geográfica Internacional. Depois, fui convidado para um evento na Turquia, que tinha a ver com isso também. E, por último, em 2011, teve aquele evento em Chile, da UGI, o Congresso Regional da UGI de Chile, e aí eu realmente comecei a participar mais diretamente dos eventos da UGI em relação à questão essa junção que você estava falando, das geotecnologias com a questão urbana. E, desde então, estou participando com bastante assiduidade em essa questão e acho que é também uma questão desafiadora tentar mostrar e exemplificar e demonstrar como que esse crescimento, qual é a dinâmica dessas populações e essa questão e como se reflete isso na questão urbana em geral, na dinâmica da cidade. E as suas orientações, elas caminham nessa relação? Sim. Primeiro que tudo, bom, tenho, assim, desde meu início no PPGH, oficialmente, já como orientador em 2001, eu tenho tido bastantes, assim, são mais de 12 mestrados, 9 doutorados, enfim, eu não vou falar de estatísticas aqui, isso é muito chato, mas eu sempre procuro fazer uma junção entre meus interesses de pesquisa e o interesse do aluno. Eu sempre procuro chegar a um termo que seja favorável para os dois, ou seja, procuro aprender também com a pesquisa do aluno, com o interesse de pesquisa do aluno, e tentar guiá-lo metodologicamente em essa empreitada de fazer uma pós-graduação, que todos sabemos que os alunos têm, assim, a primeira questão é que eles querem apenas tudo, né? O aluno que entra na pós-graduação, ele quer um projeto de pesquisa que ele toma aquele tema central e esse tema central ele se expande de uma forma que a gente sabe que isso não vai ser possível. Então, uma das nossas funções, na minha opinião, é trazer o aluno para a realidade, ou seja, tentar guiá-lo e selecionar dentro daquele espectro que ele acha que é o seu objeto de estudo, de seu interesse, tentar levá-lo em essa direção. A outra coisa, eu aprendi com Sandra Lencioni, é a questão de que uma ideia, um objeto, ele não pode ser um objeto físico, uma ponte, ela não pode ser tema de um projeto de pesquisa. Você tem que tomar uma ideia, um conceito, e esse vai ser objeto de análise. E esse objeto, essa famosa pergunta da pesquisa, eu noto que é difícil para os alunos no primeiro momento. Então, eu acho que uma das questões que a gente deve fazer, que nós, como orientadores, como educadores, devemos tentar guiar esses nossos alunos por um caminho
que seja o correto dentro da formulação dessa pesquisa, de forma que ele consiga levar isso a bom sucesso. E a outra, finalmente, é criar aquele fio condutor, isso também aprendi com meus mestres, esse fio condutor que faz com que a pesquisa ela tem que ter coesão, tem que ter uma conexão entre o início e o fim. E às vezes é muito difícil, inclusive a parte formal da pesquisa, o aluno ele começa a pesquisa de uma forma que é um projeto de pesquisa, então ele escreve no futuro, e depois ele esquece que aquele começo da pesquisa está no futuro. E quando termina a pesquisa, a primeira parte está no futuro e o final está no passado, porque ele concluiu aquele trabalho. Então, às vezes, é um desafio. Eu vejo que você está sorrindo porque você sabe do que eu estou falando. É um desafio tentar fazer que tudo isso faça sentido. E, por último, a última mensagem que eu gostaria, quizá, de passar é que os alunos devem entender que o resumo da pesquisa é a última coisa que se faz. Você precisa resumir aquilo que você fez. Eu sei que isso é difícil, sobretudo em época de congresso, a gente termina fazendo o resumo de um trabalho inexistente. Isso é comum, né? A gente faz o resumo para apresentar e depois escreve aquele projeto. Mas em um trabalho de pesquisa de pós-graduação, isso não deve ser feito dessa maneira. Os laboratórios no Departamento de Geografia são importantes nessa relação entre orientador e orientando, não é? Você tem um longo trabalho também, um grande trabalho no laboratório, né? Eu sou coordenador do Laboratório de Aerofotogeografia e Sensoriamento Remoto, que ultimamente a gente rebatizou ele como Laboratório de Aerofotogeografia e Sensoriamento Remoto Ayrton Lucchiari, em honra, né, em honor ao colega falecido. E esse laboratório também tem um papel importante na formação dos alunos, especialmente da pós-graduação, mas também da graduação, especialmente com as pesquisas, tá? Com as pesquisas que se desenvolvem nesse laboratório. E outra questão é que é importante que o conceito que a gente procura passar é que, embora seja um laboratório de geotecnologias, a gente trabalha com cartografia, com análise espacial, com geoprocessamento, e a gente enxerga a cartografia como uma disciplina que ela é holística, ela é generalista, e ela não é apenas a ciência dura, não é apenas aquela tecnologia estritamente matemática, embora a matemática, a estatística, são pilares fundamentais para a concessão desses eventos. Mas a gente enxerga isso como uma questão genérica, como uma questão muito complexa, mas que tem vários desdobramentos e que podem atender, evidentemente, tanto a geografia física como a geografia humana e como a outros muitos ramos da ciência. A gente não pode ser exclusivista, tem que ser abertos a tudo. Reinaldo, muito interessante essas suas ideias sobre a cartografia, que não fecham a cartografia na sua representação, mas levam a cartografia a explicar, não é, a ser uma ponte importante no debate da análise espacial, né? Muito legal. Além do que, né, cai entre nós, tem um lado lúdico, né? Mexer com aquele monte de cor maravilhoso, não é? Quer dizer, não é só tecnologia, tem um pouco de criatividade, os mapas são lindos, aquelas cores, não é? E ela traz um pouco de criatividade, um pouco de arte, não é? Ela tem um lado lúdico, não é? A cartografia como representação. Com certeza, e não é só esse lado lúdico, essa questão das cores, por muito tempo, a cartografia ela ficou também entre a arte e a ciência. E isso não é questão apenas nas questões históricas da cartografia, aqueles mapas com aqueles animais fantásticos em torno. Também nas representações modernas,
o cartógrafo ele não pode abrir mão da estética cartográfica. Eu ensino nos meus cursos, eu procuro falar de uma questão que às vezes até se esquece um pouco, que é o que se chama o desenho da cartografia, o desenho cartográfico. Como que se estrutura o mapa para que ele fique equilibrado. Não adianta você só analisar desde o ponto de vista técnico. O mapa tem que ter um norte, tem que ter escala, tem que ter a fonte. Tudo isso é verdade. Mas você não pode jogar isso lá. Você tem que colocar de uma forma que fique um equilíbrio, que seja esteticamente aquilo que você estava falando, as cores. Mas as cores também têm uma fundamentação teórica que a gente tem que explicar para os alunos. Não é apenas o gosto, não é apenas... Mas tudo se combina. Não adianta separar uma coisa só, porque o resultado não vai ser satisfatório, não vai ser equilibrado e, sobretudo, não vai ser esteticamente atraente. É isso aí, Reinaldo. Puxa, que ótimo. Foi bom falar com você. Queria agradecer muito a sua participação, queria agradecer o tempo que você dispôs para dar esse depoimento para a gente, né, Tiago? Sim, muito obrigado, professor. Eu que agradeço e é uma satisfação mesmo poder lembrar dessas questões que são tão caras para mim. Muito obrigado pela oportunidade.